queridos, Pai Senhor Jesus, Chefe Presbítero Genivan, estamos aqui mais uma vez para darmos início a mais uma aula da Escola Bíblica que está sendo online devido aos decretos pelo governo aí dessa pandemia. E hoje nós vamos estudar a aula de número 12, né, tem a urgência do discipulado. É o tema da lição de hoje e eu creio que vai ser uma bênção. Quero deixar um abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe poderosamente. Graças a Deus por cada um que nos acompanha. Só Deus sabe a dificuldade que nós temos para fazer esse trabalho, mas Deus tem nos dado vitória até aqui, graças a Deus. Então, queridos, você que está acompanhando aí, pegue sua revista, abre na lição de número 12. O tema é a urgência do discipulado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A urgência do discipulado. Vamos dar início aqui. O textuário nos diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. A verdade prática. Chamamos dele discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. Então aqui já nesse início aqui, entre o textual e a verdade prática, nós já temos um breve panorama do que é um discípulo, né? Discípulo de Jesus, um discípulo, um aprendiz, aquele que soma não só em quantidade, mas espiritualmente, aquele que ajuda no crescimento do reino de Deus. Então o discípulo é para isso, é para estar aprendendo de quem? De seu mestre, está dando continuidade àquela obra de seu mestre. Nós vamos aqui para o texto da leitura bíblica em classe, está em Mateus 28, 16 ao 20 e também Atos 2, 42 e 47. Nos diz o seguinte: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 2, e 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então essa é a leitura bíblica em classe. Louvado seja o nome do Senhor. Um trecho aqui da vida da igreja primitiva, como a igreja primitiva se comportava em seus dias. Os discípulos de Jesus ali formando aquela igreja. Os irmãos conhecem muito bem a história. Os discípulos e também apóstolos de Jesus, fundamentando ali as bases do nosso cristianismo que nós vivemos hoje. E eu acho interessante o último versículo aqui, que os últimos versículos da leitura bíblica, ele diz que eles, no livro de Atos 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, ou seja, havia ali uma só fé, um só propósito, né?
serviço ao mesmo Senhor, a um só Senhor. Então tudo eles perseveravam. Interessante que cada alma havia o seu próprio temor, né? Em cada alma havia o temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eles não se preocupavam em estar instruindo a cada um. Pelo contrário, cada um que se acrescentava ali e era cuidado e era abraçado ali pelos apóstolos, eles aprendiam imediatamente e já iam fazer mais discípulos, né? Aprendiam e já ia mais, acrescentava-se cada vez mais pessoas à igreja do Senhor. Por quê? Porque aqueles que iam aprendendo iam chamando outros, aqueles que iam sendo chamados, iam sendo instruídos nessa nova caminhada, eles iam adquirindo outros, né? E evangelizando, e assim a igreja foi crescendo nos dias dos apóstolos. Passemos aqui para os comentários. A introdução nos diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local desenvolver somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Ou seja, não é uma escolha, é uma responsabilidade, né, da igreja. Tem gente que diz assim: eu ganhei tantas almas para Jesus, eu ganhei tantas almas para o meu Senhor, mas você cuidou de alguma? Você ensinou alguma? Quando se ganha uma alma, você tira alguém que está na treva e coloca na luz. Você tira uma pessoa que estava morta, né? Que estava morta, mas agora ela está vivificada em Cristo. E essa nova vida, ela precisa de instruções, precisa de cuidado. Assim como uma criança que você vai ensinando a cada dia uma coisa, né? Vai educando ali como ela tem que se comportar diante da sociedade. Cada criança que ela vai, como é que ela vai ser a vida dela, como é que vai ser dali para frente, depende de como você vai ensinar, né? O provérbio diz: ensina a criança, ensina o filho no caminho que ele deve andar e ele nunca se desviará dele. Ou seja, é responsabilidade. Na igreja não é diferente, né? Todos aqueles que nós ganhamos para Jesus, nós temos que fazer a manutenção, temos que cuidar, temos que apresentar a nova vida dele ainda que ele não conhece. O que ele conhece é a vida antiga, né? Então, discipulado, em suma, é isso, é você cuidar, né? Não só manutenção espiritual, mas em tudo, está instruindo como ele provém, como ele tem que andar daqui para ali, porque agora ele é uma nova criatura. O que é discipulado aqui já no primeiro ponto da nossa lição? O que é discipulado? Primeiro parágrafo: o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instrução que abrange vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social, foi o que nós falamos. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo, aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, Romanos 12:7. Então, o que é discipulado? Normalmente se aplica a pessoas que agora vão vivenciar uma nova vida, e essa vida é em Cristo Jesus. Essa vida se tratando de termo cristão. O discípulo, ele é um eterno aprendizado de quem? De Cristo, né? Vai aprender na sua nova vida como ser um verdadeiro cristão, né? Então, um cristão, a primeira característica que ele tem é que ele é um eterno aprendiz. Cristão vem de Cristo, né? A palavra cristão, ela é denominada do nosso Cristo. Diz que todos os cristãos, nós somos o quê? A nossa raiz, né? Os nossos fundamentos, as nossas bases, os nossos princípios
estão fundamentados em Cristo. Então, discípulo segue discípulo, disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, o que é discipulado? É você que sabe, né? É você que já teve esse novo encontro, esse novo nascimento, ensinar aquele que está se acrescentando como é que ele deve proceder a partir daí. A maioria das igrejas, a grande parte da maioria, que no caso deveria ser todas, eles têm um departamento de discipulado, né? Alguém que é responsável por cuidar dos novos convertidos, né? Alguém que é responsável, um departamento específico só para receber os novos convertidos, né? E ali dar instrução, e ali abraçar, e ali ajudar no que for preciso, ver a situação daquele irmão, ver como é que está a situação dele, para que de alguma maneira a igreja venha somar, a igreja venha criar uma base sólida para ele dizer, não, verdadeiramente aqui eu tenho segurança, aqui, né, é isso que eu queria, é a vida que eu quero viver, uma vida nova, uma vida onde a gente sente a comunhão. Então, isso deveria ser, né, uma das principais obras da igreja, né, o discipulado, aquele cuidado. E é bem verdade que na maioria das igrejas tem, mas é negligenciado, como diz Romanos 12 e 7. Se é ensinar, haja dedicação. Quer se dedicar? É você tirar do seu tempo, é você se dispor a ajudar, né? É você dizer, não, eu estou aqui, eis-me aqui, estou pronto para servir, estou pronto para somar, no que precisar. Ele diz área espiritual, social e emocional. Né? Sempre tem alguém querendo um conselho, uma ajuda, um abraço, precisando de alguma coisa, sempre tem, de uma oração, né? De uma ajuda material, sempre tem, né? Principalmente aqueles que vêm chegando ao Evangelho. Eu me lembro que quando eu me converti ao cristianismo, e quando eu cheguei no Evangelho, eu não tinha estrutura para viver a nova vida que tinha. Por exemplo, conhecer dos irmãos que não se pode ir para a igreja, não se deve ir para a igreja de short, os homens, né? De short, né? Preferencialmente seja visto uma calça. Eu, por exemplo, não tinha nem uma calça no meu guarda-roupa, porque tinha short, né? Shorts. E ali eu lembro que a gente se ajuntou ali, eu e a minha esposa, e nós compramos uma roupa, uma calça, um sapato e uma blusa. Essa foi a minha primeira farda de ir para a igreja. Aquela roupa era separada para ir para a igreja. E aí imediatamente meu pastor também me deu uma gravata, pronto, estava preparado. E assim vai. A gente vai ajudando, aqui irmão, para você ir para a igreja, aqui. E vai ensinando, porque para aquele ali, o jeito que se vestir, você vê uma nova vida. Nós se vestimos assim, nós agimos assim, que agora nós somos cristãos, né? E vai dando tudo certo, em nome de Jesus. Segundo parágrafo. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações. Nova Almeida atualizada. Fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, o livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Glória a Deus. Comissão, grande chamada, né? O nome que o Senhor da comissão Jesus deu para a evangelização das
nações. Então, todos nós que recebemos a grande comissão, foi todos aqueles que se agregaram, né? Todos nós que fazemos agora parte do povo de Deus, que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Essa comissão o verso 19 do capítulo 28 de Mateus diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é uma missão da igreja, levar as boas novas, apresentar o reino de Deus. Isso foi falado na lição passada, né? Fala do evangelismo. É a missão de levar as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. É a missão de levar as boas novas para todas as nações. Glorificado seja o nome do Senhor. É uma missão. Vamos ao nosso terceiro parágrafo. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam de diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem, o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Educação cristã. Educação cristã é nada mais do que aprendemos. Alguns têm oportunidades, tempo, né, para fazer alguns cursos básicos de teologia, né, onde tem ali um ensino mais separado, né, um ensino mais apurado, voltado para determinado assunto. Por exemplo, eu estudo muito, e uma das áreas da teologia que eu gosto é a escatologia. Né? Escatologia, que é o estudo das últimas coisas ou dos fins dos tempos. E nessa área de escatologia é onde está separado tudo aquilo que aponta para o fim, né? Todas as profecias, todas as interpretações, porque dentro dessa área específica, desse campo, eles são voltados para tudo que se diz ao fim dos tempos e pós-fim dos tempos, né? Depois do arrebatamento, vinda do Senhor. Então isso está dentro da teologia, né? Mas quem não tem condição de fazer um curso básico de teologia, o que nós temos de livro, além da Bíblia, né, de ensinos, né, de vídeos, de tudo, de ensino, é demais, né? Nós temos ali uma educação fora o que nós ensinamos, né? Através da escola bíblica, através dos cursos de doutrina, nós temos ali como se devem comportar, como o novo convertido agora em diante, nessa nova sua vida, como ele, para onde é que ele está indo, qual a direção que ele está indo. Então a educação cristã é muito importante. Por quê? Porque uma pessoa que nasce de novo e não tem um acompanhamento, não tem uma educação ali cristã verdadeira, algo que lhe enraize, que lhe ensine, ele vai crescer de maneira desordenada, né? De maneira erroneamente falando, ele não vai saber que está errando, né? Ou seja, mas quando ele for instruído como ele deve proceder a partir daquele momento, ele vai estar sabendo, né? Ele vai estar educado, ele vai adquirir novos hábitos, né? Nós sabemos que quando se nasce novo, nós, por obrigação, né, e chamada do Evangelho, nós adquirimos novos hábitos. Aqueles que a gente tinha antes já não vai servir mais. Nós somos transformados em nova criatura. Nós passamos a se vestir diferente, passamos a falar diferente, nós passamos a se comportar de maneira diferente em determinados ambientes, né? Nós já não temos mais as práticas que o velho homem tinha. Então, para isso, nós precisamos de uma educação cristã. E o escritor diz aqui que
no finalzinho do comentário diz, o ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. E tem acesso ou teve algum dia aos cursos de base de teologia, você vai ver que lá eles ensinam, né? Dão um panorama de como ser um cristão, o que você está aprendendo, a quem você está seguindo. Ele apresenta o evangelho, eles apresentam. Claro, tem que ter muito cuidado também, para que você não aprenda de forma errada. Porque o que tem de ensino errado aí não é pouco. Nós temos que ter, nos aprendemos em aulas anteriores, uma fonte de pesquisa inesgotável, que é a Bíblia Sagrada, né? Quando você compara com a Bíblia, você sabe se é verdade ou não, se a veracidade da fala do palestrante, do professor, do pregador, ela é verdadeira ou não. Quando você coloca na Bíblia, a luz da Bíblia, aí você vê, não, verdadeiramente está correta. Aí se você não tem isso, irmão, pois então você vai ser levado por vento de doutrina, né? Qualquer coisa que ele fala, você acredita. Tem que ter base bíblica, tem que ter fundamentos na Bíblia. Passando agora para a nossa segunda parte, segundo ponto, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento, depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação direta de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade não temos os apóstolos em pessoas conosco, no entanto eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Então, irmão, quando a gente vem dizendo qual é a nossa maior fonte de aprendizado, essa maior fonte de aprendizado é a Bíblia. A Bíblia é a nossa maior fonte de pesquisa, é onde nós aprendemos tudo. Em uma das lições passadas, presencialmente, eu disse que a Bíblia ela tem a resposta para todas as minhas perguntas, para tudo aquilo que eu procurar. A Bíblia tem uma solução, tem uma resposta, né? Tem um ponto final. Né? Ela lhe disse aquilo ali é para a morte, é para a vida. Ela lhe disse aquela situação é para lhe enfraquecer ou é para lhe se fortalecer. A Bíblia ela tem uma resposta para tudo. E aí, para aquilo que não é revelado, para aquilo que o homem anseia saber e até hoje não foi revelado, Deus ainda deixa uma porta entreaberta, né? Que é Deuteronômio 29:29. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz que as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as coisas encobertas pertencem somente a Deus. Ou seja, só é revelado para você o que Deus quer que seja revelado para você, que Deus quer que você saiba, fique sabendo, né? E o que não é, pertence somente a Deus. Então, irmãos, nós temos a palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz que, a respeito dela mesmo, que ela é inspirada pelo próprio Deus, né? A palavra é inspirada pelo próprio Deus. São instruções vindas do próprio Deus para o seu povo. Deus não deixou ninguém confundido ou perdido, sem saber o que fazer, não. Ele deixou instruções claras e seguras, né? Através da sua palavra. Mesmo diz que ela é viva e eficaz. O salmista diz que ela é lâmpada para os meus pés, né? Lâmpada para os meus pés, ou seja, direciona, ilumina, né? Ela é um direcional de Deus para o seu povo, né? Passando aqui para o ponto de número 2, a comunhão. Segundo parágrafo, a comunhão. Ter tudo em comum é partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo e nunca do ser humano com Deus.
Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus, como crente da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Comunhão. O que significa comunhão? Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. Isso aí. Simples e fácil, né? Um conceito simples e fácil. O que é ter comunhão? É ter comunhão, compartilhar. Compartilhar, ter em comum, né? Partilhar da mesma crença, aquele que nós temos. Todos na mesma fé, todos na mesmo espírito de adoração, no mesmo espírito de adoração, quer dizer, comunhão uns com os outros, né? Temos comunhão uns com os outros. E quem tem comunhão uns com os outros, não tem comunhão com Deus. Em contrapartida, quem não tem comunhão uns com os outros, não tem como ter comunhão com Deus. Porque Ele é a própria comunhão personificada, né? Então, o que é ter comunhão no Antigo Testamento? Diz respeitar as pessoas com seu próximo. Ou seja, cada um tinha por obrigação, né, ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão, né? Cada um tinha por obrigação compartilhar, né? Eles iam para o mesmo lugar, eles compartilhavam do mesmo Deus, da mesma fé, né, da mesma bênção de Deus estendida até eles, através de Abraão. Então eles viviam debaixo da mesma comunhão, né? E essa comunhão, ela também ela faz parte dos nossos dias. Mas como aqui nós vemos hoje no cristianismo, envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho com os outros. Se eu tenho comunhão com meu Deus, eu tenho comunhão com meus irmãos. Em contrapartida, como eu disse, se eu não tenho comunhão com meus irmãos, né, se não compartilhamos da mesma fé, do mesmo pensamento, então tem alguma coisa errada, ou com ele, ou comigo. Mas tem alguma coisa errada, porque o padrão o correto é ter comunhão com os outros e com Deus. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, coração, de respeito ao centro da vida. A mesma inclinação, alma, é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então, essa comunhão da igreja de Jerusalém, aqui no capítulo 3, do segundo ponto, ela não se tratava só em compartilhar algo material, não é? Se você prestou atenção na leitura, você vai ver que a igreja a igreja primitiva, elas vendiam suas postas, fazendas, e ali dividiam com todos os irmãos de maneira que ninguém tinha falta de nada, né? Essa comunhão ali, ela não era só material, não, porque o material acaba. O material acaba. É hoje e amanhã não é. Mas essa comunhão aqui, coinonia, né? Ela fala de coração, de respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, ou seja, o mesmo propósito. É como se eles se ajudavam mutuamente. Mas acabando aquela ajuda material, aquela bênção material, a comunhão permanecia. Por quê? Porque eles aprendiam a viver tendo, né, e a viver não tendo, né? É o que Paulo aprendeu, né? Eu sei estar na bênção, mas também sei estar na prova, né? Então, essa comunhão que eles viviam era uma comunhão profunda. Eles compartilhavam o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então, essa é a visão da igreja do século XXI, ou pelo menos deveria ser. Compartilhar essa comunhão. Hoje não, hoje nós temos uma grande visão, né? Porque nós temos tantas igrejas diferentes, e em tantos cantos do mundo, cada um com a doutrina diferente, porque não compartilha da mesma opinião, né? Não compartilham da mesma fé, né? Cada um tem sua particularidade. Compartilha em parte, por exemplo,
na grande maioria delas, na grande maioria, que tem igrejas que não servem ao Senhor, e a gente sabe disso, levam o nome de igreja, mas não são igreja verdadeira. Mas na grande parte delas, o propósito é o quê? Serve ao mesmo Senhor, porém de maneira diferente. A igreja de Jerusalém não, eles tinham mesmo, não tinha outra igreja. A igreja era uma só, não tinha ministério fulano de tal e o ministério fulano de tal. Eles compartilhavam da mesma fé. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Essa era a igreja primitiva, baseada na doutrina dos apóstolos. Hoje não, nós temos muitas divisões. E uma das principais divisões nós somos divididos por quê? Pelo quê? Por ministérios. Ministério A, Ministério B, Ministério C. Algumas coisas podem no Ministério A, mas no B não pode. Não sei nem pensar, ou seja, tem uma certa divisão. Algumas doutrinas são pregadas no A de uma forma, no Ministério B são pregadas de uma outra forma, e no C eles nem acreditam. Ou seja, existe uma grande divisão. E aí, para falar dessa divisão, só Deus, Só Deus para nos trazer a luz das Escrituras. Ponto de número 4, o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo Antigo Testamento se relaciona, na maioria, e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primeira igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Ou seja, serviço. É bom falar sobre serviço, Vamos fazer um panorama aqui. Na igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, o serviço cristão era representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o serviço era baseado somente nisso, Eles se baseavam somente nisso, na igreja primitiva. Eles compartilhavam, Eles estavam representados, através dessa perseverança, unanimemente, no ensino, uma coisa que eles não abriam mão, do ensino dos apóstolos, na comunhão, que já falamos, e no partir do pão, que é o ato da Santa Ceia, e nas suas orações, Principalmente no ato de partir o pão. Quando nós olhamos para esse ato, no partir do pão, que é a Santa Ceia, que nós vamos ter agora brevemente, quando nós olhamos para isso, nós vemos que principalmente a comunhão ela é essencial. É tanto que o texto da Santa Ceia fala de comunhão, Nós temos que ter comunhão uns com os outros, para poder ceiar. Nós temos que ter a comunhão uns com os outros para poder ceiar, para poder participar, do ato da Santa Ceia, no partir do pão. E isso era uma característica da igreja primitiva. Eles tinham isso, Eles eram representados por isso. Eles eram identificados por isso. Na perseverança do ensino, como eu disse, não abria mão, na comunhão, no partir do pão e nas suas orações. Ou seja, eles faziam de maneira unitária, o serviço, a comunhão, era tudo de maneira unitária. Todos participavam, todos tinham a sua parcela de participação. E isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da comissão. Então, todos que são chamados, todos sem exceção, tem por obrigação, tem como primazia ter essas coisas, a qual nós mencionamos, ter essa base, essa obrigação de ter aquela comunhão, buscar, manter aquela manutenção constante, para que não venha se desfalecer essa comunhão, para que ela não venha sair do nosso meio. Quando nós perdemos a comunhão, muito difícil é recuperar,
E isso não é coisa de cristão, pelo contrário, nós somos chamados a ter comunhão uns com os outros, né? Nós temos essa ligação uns com os outros. Então, o serviço do que diz respeito ao reino de Deus é você saber, né, que você tem por obrigação fazer essa manutenção, ensinar, perseverar, estar ali junto, somando a cada dia, né, ajudando de alguma maneira, para que a cada dia você venha somar, né, e não diminuir. E além disso, venha acrescentar através de você pessoas, as pessoas olhem para você e tenham vontade de ser como você, ser diferente. As pessoas olham para você e dizem, não, eu quero aprender como é que se faz isso aí. Então isso tudo depende de como está a qualidade do nosso serviço para com Deus. Terceiro e último ponto, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Crescimento espiritual, primeiro parágrafo. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas. É o que eu falei no início da nossa aula. Todos os novos convertidos precisam primeiramente de quê? Ajuda. Por quê? Porque agora eles são novas criaturas. Eles estão nascendo de novo. E ao nascer de novo, eles precisam de novas instruções. Eles precisam de novas direções. Então, todo e qualquer novo convertido precisa ser discipulado, precisa ser acompanhado por alguém que compartilha da sua mesma fé, que compartilha da sua mesma crença, que apresentou o mesmo Deus. Então isso é primordial, né? O crescimento espiritual depende disso, é você somar, é você orar por ele e com ele, é você ensinar a ele, é você tirar dúvida deles, é você de alguma maneira estar ali sempre fazendo aquela manutenção. Ele diz aqui no final do comentário, 2 Pedro 3,18, diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o crescimento espiritual sadio da igreja, né? É isso que nós temos que ter em mente, que nós temos que a cada momento estar ali preparado para fazer essa manutenção, preparado para somar de alguma maneira, para que aquela pessoa ela não venha voltar para a sua velha vida, né? Mas que ela venha aprender a viver essa nova vida que foi adquirida em Cristo Jesus, para que ela venha crescer espiritualmente, crescer na graça espiritualmente e no conhecimento da palavra. Fazendo isso, cada vez que ela vai crescendo na graça e no conhecimento, mais ela vai criando raízes, vai se fixando, né? E assim gera um crescimento espiritual. Crescimento numérico é o segundo parágrafo. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Então aqui, o Atos 9:31 fala da viagem de Paulo, e nessa ocasião aqui, como missionário, né, missionário levantado para a nação gentílica, para os gentios, Paulo agora ele não vai plantar novas igrejas, né? Ele não vai abrir novos trabalhos, pelo contrário, ele vai discipular aquilo que já foi ganho, ele vai ensinar, né? Vai capacitar novos obreiros, dar instruções, ensinamentos, para que aqueles obreiros venham a multiplicar, né? Ele vem ali discipular a igreja de Éfeso.